Ter um jogador de futebol na família já é algo raro, né? Mas imagina agora quando os irmãos, o tio, o avô também viram jogadores aí. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 7 famílias que tiveram gerações diferentes virando aí jogadores de futebol. Vamos começar falando da família de um cara que há um tempo já joga na Premier League num dos times mais fortes de lá, que é o Chelsea. A gente tá falando do Marcos Alonso e dos Marcos Alonsos, né? Sim, todos da família chamam Marcos Alonso, eu já conto melhor sobre isso, mas o Marcos Alonso do Chelsea é o Mendoza, beleza? Ele é lateral esquerdo, né? Ou ala pela esquerda, fez base no Real Madrid, mas foi se destacar na Fiorentina até ser contratado pelo Chelsea em 2016-17 a pedido do Conte, né? Apesar dos altos e baixos, o Marcos Alonso Mendoza já ganhou tudo pelo Chelsea, né? Seja Premier League, Copa da Inglaterra, Champions League, Europa League, Supercopa da UEFA, algumas vezes com mais protagonismo, outras vezes um pouco mais no banco, né? Mas de fato ele é um cara bastante ofensivo, até meteu bastante gol pelo Chelsea, inclusive de falta e pá. Já o pai dele era o Marcos Alonso Penha, que não conseguiu todo esse sucesso coletivo que o filho dele conseguiu, né? Mas mesmo assim teve uma carreira bastante destacada, passando praticamente todo o seu tempo dentro dos campos aí, jogando por Atlético de Madrid e pelo Barcelona, inclusive nos culés aí foi onde ele teve a parte mais vitoriosa da carreira, conquistando alguns títulos, mas foram apenas taças nacionais. Ao contrário do filho, ele era um meia atacante, né? E na carreira inteira ele marcou 53 gols, sendo que 32, né, mais da metade aí, foram pelo Barcelona. Lembrando que esse camarada jogou nas décadas de 70 e 80, quando o registro de dados sobre futebol não era uma coisa tão padronizada, então os dados que a gente encontrou hoje podem não estar 100% corretos, beleza? De qualquer maneira, o Marcos Alonso Mendoza, o filho, né, é a cara do Penha, que é o pai, velho. Parece um clone maluco, cara. Ah, bora falar da próxima família. Não, porque o avô do Marcos Alonso do Chelsea também chamava Marcos Alonso e também jogou bola. Era o senhor Marcos Alonso Imaz, conhecido popularmente como Marquitos, que é nada mais nada menos do que um dos jogadores mais vitoriosos da história do Real Madrid, sim senhor. Ele jogou lá de 54 a 62, ou seja, pegou bem aquela etapa em que o Real Madrid foi 5 vezes campeão consecutivo da Copa Europeia, né? A Champions League aí. Ele era zagueiro pela direita, né? Ou poderia jogar ali como lateral direito, e fez parte daquele elenco do Real Madrid que tinha caras históricos aí, como o Puskás e o Di Stéfano, cara, fazendo quase 200 partidas pelo Real Madrid, ganhando 5 títulos de Champions League e 5 vezes o Campeonato Espanhol. Sem dúvida, a linhagem aí dos Marcos Alonso é uma das mais vitoriosas da história do futebol, né? É incrível você ter 3 gerações, né, cara, avô, pai e filho, conseguindo atuar em clubes grandes da Europa e papando títulos aí. Outra família bem sucedida na história do futebol espanhol são os Busquets. Bom, pra quem é torcedor do Barcelona, tá cansado de saber que o Sérgio Busquets foi um dos melhores volantes do mundo na última década aí, um cara que nunca precisou ser rápido nem muito forte pra conseguir desempenhar a sua função com maestria, um maluco classudão que foi o cabeça de área ali, titular absoluto de um dos maiores times da história, que foi aquele Barcelona do Pep Guardiola. Na história do Busquets, que ainda não acabou no Barça, né, ele ganhou 8 La Ligas, cara, 7 Copas da Espanha, 3 Champions Leagues, e como se não bastasse, jogando pela seleção espanhola, ainda foi campeão do mundo da Copa, né? E ainda foi campeão da Eurocopa, uma carreira irretocável. Já o pai dele também fez carreira jogando no Barcelona, hein? O nome do camarada era Carles Busquets, e ao contrário do seu filho ali, ele não jogou no meio campo porque ele era goleiro, né? Inclusive fez parte daquele time histórico do Barcelona do Johan Cruyff, que ganhou a primeira Champions League da história do clube lá em 1992. Além desse título, o Carles Busquets também foi 3 vezes campeão espanhol pelo Barcelona, só que ao contrário do filho dele, que é titular absoluto do time há anos, né, e tem mais de 600 partidas pelo Barça, o Carles era aquele reserva, goleirão que costumava esquentar mais banco, né? Então nos dados que a gente encontrou, ele fez apenas 127 partidas pelo Barcelona e ficou, por exemplo, no banco naquela final da Champions de 92. De qualquer maneira, pai e filho campeões da Champions League, jogando muito tempo pelo Barça. Outra família diretamente ligada ao futebol são os Simeone, e aí a gente já vai um pouquinho mais além de jogador, porque também estamos falando de técnico dessa vez, né? O Diego Simeone, na época de jogador, ali na década de 90, comecinho dos anos 2000, era um meio campista bom, né? Maluco raçudão, assim. Um cara pegador que sabia roubar bastante a bola, assim, dos adversários, também conseguia armar jogada e tal. E ele passou por Sevilha, Lazio, Inter de Milão e o clube pelo qual hoje em dia ele tem a maior identificação, que é o Atlético de Madrid. Como jogador, ele jogou 2 vezes. Não 2 jogos, tipo, teve 2 passagens, né? Por esses clubes e pela seleção da Argentina, ele foi bastante vitorioso, ganhou muitos troféus aí, inclusive por Lazio e Atlético de Madrid, que são times bem longe aí dos mais top, mais famosos e mais ricos dos seus países, né? E sabe aquela Copa América
América que a Argentina ganhou agora em 2021, quebrando uma seca imensa de títulos, pois é a última que eles tinham ganhado era com o Simeone na meiuca. Ele foi bicampeão da Copa América pela Argentina e também campeão da Copa das Confederações. E se você não vive debaixo de uma pedra, sabe que o Diego Simeone também se tornou ultimamente um dos maiores técnicos do mundo. Ele chega na Europa pela primeira vez em 2011 para assumir o Atlético de Madrid, clube com o qual ele já tinha uma identificação como jogador e curiosamente, né, assim contra todos os prognósticos, tá lá até hoje, 10 anos já, amigo. Competindo num país que tem Real Madrid e Barcelona, ele conseguiu fazer o Atlético ser forte a ponto de ganhar a La Liga desses dois times aí. E também levou o Atlético para 4 finais europeias, cara. 2 Europa Leagues, 2 Champions. Nessas duas a gente sabe bem o que aconteceu, né? E além disso, a IFFHS, que é uma organização aí de história e estatística do futebol, elegeu o Diego Simeone como o melhor técnico do mundo na década que vai de 2011 até 2020. E se o Diego Simeone é chamado de Cholo, né, o filho dele, o Giovanni Simeone, é chamado de Cholito, só que ele não joga no meio campo, é um atacante. E diferente do pai dele também, ele não jogou por grandes times, pelo menos não por enquanto, né? O Giovanni Simeone tá mais ou menos no meio da carreira, tá um pouquinho antes da metade da carreira dele. Ele atuou por clubes menores, então jogou no Genoa, no Cagliari, na Fiorentina, no Hellas Verona, onde no momento da gravação desse vídeo ele vive talvez a fase mais goleadora da carreira, né? Será que um dia ele vai jogar no Atlético de Madrid, por exemplo, com o pai dele? Seria curioso, né? O paizão teria coragem de botar o guri no banco? Mas bora pra Inglaterra falar de uma família que marcou uma posição específica, estamos falando dos Schmeichel. Mas apesar de eles terem jogado na Inglaterra, eles são dinamarqueses. E o Schmeichel pai, o Peter Schmeichel, surgiu lá no futebol da Dinamarca, jogando em times que são quase impronunciáveis pra gente, né? Como o Gladsaxe Hero, que com certeza tô falando errado, o Vidovre Rio Brondby, que foi onde ele se destacou mais aí, a ponto de olharem pra ele quem? A rapaziada do Manchester United. Ele tinha sido tetracampeão dinamarquês como goleiro lá na Dinamarca. E aí o Sir Alex Ferguson falou, é esse que eu quero. O Peter Schmeichel assinou com o Manchester United em 91, jogou quase uma década lá nos Red Devils e se tornou um dos maiores goleiros, se não o maior goleiro da história do clube, vencendo aí 5 Premier Leagues e estando lá como titular naquela final da Champions maluca de 99 contra o Bayern de Munique. Naquele ano da tríplice coroa, o Schmeichel é esse malucão que você vê salvando um gol do Bayern de Munique com os olhos, né? E também é esse maluco que saiu dando pirueta depois que o United vira o jogo. E pra completar, Peter Schmeichel era o goleiro titular da Dinamarca de 92, que foi campeã da Eurocopa, né? Aquela seleção conhecida como Dinamáquina. E agora que ficou claro que o Peter Schmeichel foi um dos grandes goleiros da história do futebol aí, a gente parte pro filho dele, o Kasper Schmeichel, que ao contrário do pai não jogou num time de tanta grandiosidade como o Manchester United, mas que conseguiu fazer história à sua própria maneira. Porque ele acabou se tornando um ídolo histórico do Leicester, velho. Naquela campanha do Leicester na Premier League de 2015-16, onde eles batem campeões contra todos os prognósticos, ele era o goleiro titular pegando tudo. E depois quando o Leicester ganha a Copa da Inglaterra em 2021 em cima do Chelsea, que viria a ser campeão da Champions, o Schmeichel era novamente goleiro. Pela seleção da Dinamarca, ele não conseguiu ser campeão, mas participou daquela campanha histórica na Euro 2020, que foi jogada em 2021, onde a Dinamarca chegou aí para semifinais, mesmo com todo o problema que eles tiveram lá na fase de grupos, quase eliminados, mesmo com todo o problema do Eriksen lá. A Dinamarca só foi eliminada nas semifinais para Inglaterra com um pênalti pra lá de miguezinho ali em cima do Sterling, né? Inclusive o Schmeichel defende a cobrança do Harry Kane, mas pro azar dele, o Kane pega no rebote e faz e manda a Dinamarca pra casa, senão os caras poderiam de repente ter ido pra final, né? De qualquer maneira, pai Peter e o filho Kasper estão marcados aí como dois goleiros históricos, tanto da seleção da Dinamarca, como também no futebol inglês. E quem também fica marcado na história é você quando deixa o like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente, beleza? Por causa de vocês que a gente traz vídeos aqui toda semana, aumentamos a frequência, espero que vocês estejam gostando. Se tiver, cara, deixa o likezão, não custa nada e ajuda muito, beleza? Tamo junto. Saindo da Dinamarca pra Noruega pra gente falar dos Haaland. O Haalandinho você já conhece, né? Hoje em dia é um dos caras mais promissores do planeta. Nem promissor, já é uma realidade, já é um dos melhores centroavantes do mundo, né? Ele é o Erling Haaland, né? O pai dele era o Alf Inge Haaland, que ao contrário do filho, não foi atacante, ele era mais um volantão, manja? Com passagens bastante importantes pela Inglaterra. Ele jogou aí no Nottingham Forest, no Manchester City e no Leeds. E a curiosidade é que quando ele jogava no Leeds foi quando nasceu o Haalandinho, ou seja, o Erling Haaland, ele nasceu na Inglaterra, nasceu em Leeds aí, mesmo tendo depois optado para defender a seleção da Noruega, né? E quando o pai do Haaland passou pelo Manchester City foi entre 2000 e 2003, né? O Manchester City tá longe de ser essa potência que é hoje, mas de qualquer maneira o Haaland tem ali uma foto com a camisa do City, então a torcida do City sempre fica pensando, pô, vem pra cá, meu irmão. O Alf Inge Haaland não teve uma carreira longa e produtiva, né? O site Transfer Market, que a gente costuma consultar bastante pra pegar dados de futebol, diz que ele teve apenas 210 jogos na carreira, o que pode não estar muito correto aí, porque naquela época dados era um pouco mais complicado e podem estar faltando aí algumas competições que ele participou, alguns jogos que ele fez, provavelmente. Mas de qualquer maneira ele terminou a carreira sem vencer nenhum título, né? Ele é tipo
O Harry Kane da volância. Mas se ele não tinha pernas pra ser um grande futebolista aí, podemos dizer que a segunda geração dos Haaland veio melhor, porque o Erling Braut Haaland é um cara simplesmente brutal, né? Se me dissessem aí que ele é filho, sei lá, do Odin, mano, um deus nórdico aí, né? Com uma humana, eu acreditaria, porque o cara tem tudo, mano. Ele tem altura, ele é alto, mas ele é forte, ele é rápido ao mesmo tempo e letal na frente do gol. E o Haalandinho aí, cara, com 21 anos, já é um dos melhores jogadores do planeta e um daqueles caras que a gente olha e fala, pô, ele pode ser um jogador que marque época, pode ser um jogador lendário do futebol, né? Inclusive aqui no canal tem 3 vídeos só sobre o Haaland, amigo. No momento da gravação desse vídeo, ele tem 184 partidas na carreira, com 137 gols marcados, e só na Champions League são 23 gols, amigo. Então a gente acha que ele pode ser um daqueles caras que vai acabar quebrando recordes impressionantes no futebol, como nesse vídeo aqui que a gente falou mais sobre isso, né? E talvez muito disso se deva ao físico absurdo dele, ao talento dele, mas também à genética, porque o pai dele era atleta, jogador de futebol, e a mãe dele era campeã norueguesa de heptátulo, que é uma competição envolvendo uma série de 7 provas de atletismo, e ela era campeã desse bagulho, velho. E diferente do pai dele, o Haalandinho já foi campeão, levando aí pra casa uma Copa da Áustria e um campeonato austríaco pelo RB Salzburg e uma Copa da Alemanha pelo Borussia Dortmund, né? Tem casos aí de filhos que nunca conseguem chegar no patamar do pai, né? E nesse aqui é o contrário, velho. Ele já passou o pai dele por muito e imagino que vai ainda passar ainda mais, né? Vai se distanciar ainda mais. Na próxima família, os níveis dos jogadores já é um pouquinho mais equilibrado, né? A gente tá falando dos Alcântara ou dos Nascimento, mas calma que a gente já explica melhor. E Omar do Nascimento, que você deve conhecer como Mazinho, foi um grande jogador na década de 90, que no Brasil aí passou por Vasco, Palmeiras, depois jogou na Itália, na Espanha passou aí por Elche, Valência, Celta de Vigo. Mas se você já ouviu falar do Mazinho, provavelmente deve ter sido em relação à seleção brasileira, porque ele foi um dos jogadores tetracampeões do mundo com o Brasil naquela histórica Copa de 94. E ele não teve apenas um filho jogador de futebol, mas 2, né? O Thiago e o Rafinha. Você deve estar se perguntando, tá, como é que um é Nascimento e o outro é Alcântara? É que o Alcântara vem da mãe dos guris, né? A Valéria Alcântara, que também chegou a ser atleta, cara, jogadora de vôlei, né? Que família é essa, amigo? Rafinha e Thiago Alcântara, que tem o Nascimento como último sobrenome, né? São 2 jogadores aí que acabaram fazendo a carreira deles, por enquanto, toda na Europa. O Rafinha nasceu no Brasil e escolheu defender a seleção brasileira, já o Thiago nasceu na Itália e escolheu defender a seleção espanhola. Isso porque ambos viveram a maior parte das suas vidas na Espanha, né? Inclusive, eles jogaram juntos no Barcelona por um tempo, até que isso se quebrou quando o Thiago Alcântara foi pro Bayern de Munique em 2013. E apesar de ambos serem meio campistas com bastante qualidade técnica, o Rafinha parece que tem um pouquinho menos de talento e também um pouquinho menos de sorte, porque ele conviveu com muitas lesões na carreira, e camarada que tem muita lesão, geralmente o potencial dele vai decaindo. Então ele ganhou muitos títulos no Barcelona, né? Inclusive esteve no elenco naquela temporada da Tríplice Coroa em 2014-2015, mas nunca conseguiu se firmar como titular absoluto de nenhum time, né? Depois ele acabou rodando aí por Celta de Vigo, Inter de Milão, PSG, Real Sociedad. Já o Thiago, a gente pode dizer que mesmo tendo algumas lesões também, né, ele conseguiu muito mais sucesso na carreira. Um meio campista de qualidade técnica absurda, com jogadas plásticas assim. Se você bota pra ficar assistindo os melhores momentos do Thiago no YouTube, é tipo de você ficar vidradaço assim na tela. E se no Barcelona ele ganhou muitos títulos, mas nunca conseguiu ser titular absoluto, porque ele competia com nada mais, nada menos do que Iniesta e Xavi, né? Quando ele saiu pro Bayern de Munique, ele se tornou uma referência, um dos melhores meio campistas do planeta, onde ele viveu seu melhor momento justamente naquela última temporada pelo Bayern de Munique, quando o Bayern ganha mais uma vez a Tríplice Coroa, com o Thiago jogando tudo e sendo eleito aí o melhor jogador daquela final contra o PSG. E pra fechar então, uma das famílias mais ilustres da história do futebol, os Maldini. O saudoso Cesare Maldini foi um defensor que atuou nas décadas de 50 e 60, inicialmente pelo Triestina, um time pequeno da cidade ali onde ele nasceu, e depois mais notoriamente pelo Milan, né? Ele viveu seus anos de glória lá entre 1954 e 1966, sendo 4 vezes campeão aí da Itália com o Milan e também fazendo parte do time que ganhou a primeira Champions League da história do clube aí. Foi na temporada 1962-63, onde ele não só foi campeão, como ele levantou a taça como capitão, ficando eternizado para sempre na história do Milan. Mas apesar dessa história bonita, desse legado enorme, ele foi deixado completamente para trás pelo seu filho, Paolo Maldini, que se tornou um deus lá em Milão, né? Dio mio, Paolo Maldini é um dos maiores defensores da história do futebol. Seja jogando na posição dele
dele original como lateral esquerdo, seja como zagueiro mais pro fim da carreira, ele pode ser falado claramente aí como o maior ídolo da história do Milan, o jogador que mais atuou com a camisa do clube, o que mais venceu Champions Leagues, um maluco que foi capitão do Milan por 12 anos, coisas que a gente falou bastante já nesse vídeo aqui sobre dirigentes que já foram craques do futebol, né? E aí você pensa, pô, os dois Maldini levantaram Champions Leagues como capitães aí do Milan? Sim, amigo. E apenas eles, os Maldini, conseguiram esse feito em toda a história do futebol. O Maldini foi tão regular e tão confiável por tanto tempo, cara, que lá no Instagram do Eurofoot, por exemplo, a gente postou uma imagem em que ele tá marcando o Maradona e depois ele tá marcando o Cristiano Ronaldo, mostrando a longevidade absurda desse jogador, né, que passou aí por 3 gerações diferentes, 3 décadas no futebol, atuando em alto nível. E talvez isso não tenha acabado ainda, porque o Paolo Maldini também teve um filho, o Daniel Maldini, que também foi pro Milan, também virou jogador. Ainda que ele seja muito novo e tenha começado a carreira apenas em 2020, ele também quebrou a tradição familiar de ser defensor. E se esse rapaz vai ser capaz de construir aí um legado histórico como o do avô dele, o Cesare, e o pai dele, o Paolo, a gente não sabe, o futuro dirá. Nesse momento não parece que ele tem aquele talento todo, né, mas as coisas podem mudar, vai saber. Agora, o sangue dos Maldini continua atrelado, firme e forte ao Milan. Tem mais, né, a gente não falou dos irmãos De Boer, não falamos do Zidane, que tá cheio de parente jogando bola também. Enfim, se você curtiu e chegou até o final, por favor, deixa o like na saída que ajuda muito a divulgar o canal. E nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou!